Quem vive a empatia não pratica a eugenia. O que nós queremos dizer com esta afirmação? Para esclarecer esta colocação, nós vamos usar como exemplo a figura de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um homem que sentia, demonstrava e se comportava empaticamente em relação aos seus pares, em relação às pessoas que o cercavam. No texto de Mateus 14, versículo 14, diz-nos o seguinte: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Ou seja, Jesus sentiu empatia. A grande marca de Jesus era empatia, era a compaixão. Por onde ele ia, por onde ele passava, por onde ele andava, ele deixava essa atitude registrada nas suas histórias, no seu comportamento, nas suas atitudes. Em Lucas 7, versículo 13, Jesus se mostrou empático, Jesus se mostrou com compaixão de uma pobre viúva que havia perdido seu filho na cidade de Naim. Ele olhou para aquela mulher e sentiu profunda compaixão da situação na qual ela se encontrava. A compaixão de Jesus não era simplesmente um sentimento, mas uma atitude habitual. Por isso que os seguidores de Cristo sempre foram e são estimulados e motivados a terem compaixão das pessoas que os cercam e a serem empáticos. Por isso que Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, ele diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. A compaixão atualmente pode ser conceituada através dessa palavra, empatia, que é vivenciado nas páginas do Novo Testamento por Jesus e por seus discípulos. A empatia é a capacidade ou a atitude de se colocar no lugar do outro, buscando sentir o que o outro sente, buscando sentir o que ele pode estar vivenciando em determinada situação. A empatia consegue ver a dor alheia sem que se faça pouco caso desta. Por isso que lá na página de Mateus do Novo Testamento, de Mateus 12, versículo 20, uma das características do Senhor Jesus seria exatamente aquilo que foi profetizado muito tempo antes, no sentido empático do comportamento de Jesus, que ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a chama que está fraca. Ou seja, quando ele estivesse em contato com alguém numa situação de necessidade, uma situação de extrema miserabilidade, uma situação de fraqueza, Jesus não se faria distante daquela pessoa, pelo contrário, ele a atenderia, ele a ajudaria, ele procuraria sentir, vivenciar e ver aquilo que o outro estava sentindo a fim de ajudá-lo. Ele seria empático, ele estaria manifestando a sua compaixão. A empatia, nos dias de hoje, vem desaparecendo e vem dando lugar a um sentimento, a um comportamento, a uma postura terrível e triste que a humanidade semeia e a humanidade propaga faz muito tempo. A chamada eugenia. Foi por esta questão que o reverendo Martin Luther King, lá na outra América, disse a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, daqueles que praticam a eugenia, mas o silêncio dos bons, daqueles que podem e devem ser empáticos,
que deve entender a dor do outro, que deve compreender a necessidade do outro, que deve se colocar no lugar do outro. Mas o que seria eugenia? Vamos responder. A eugenia foi um termo criado em 1883 pelo estudioso inglês Francis Galton, que significa bem-nascido, de boa origem. Na visão deste pensador britânico, o bem-nascido de boa origem, ou seja, aquele que não precisa, em hipótese alguma, de um comportamento empático, porque, aos olhos dos demais, o que tem uma boa origem, um bem-nascido, aquele que é forte, aquele que é belo, aquele que é capaz, aquele que não precisa de nada, esse é que deveria ser ajudado para melhorar ainda mais a raça humana. A eugenia, apesar de ter sido essa palavra criada por Francis Galton no século XIX, ela era praticada já há muito tempo na história humana. Lá na Grécia Antiga, no período dos grandes filósofos Platão, Sócrates, Aristóteles, nós vemos que as pessoas matavam aqueles ou aquelas crianças que elas consideravam incapazes. Uma descoberta arqueológica ali perto do Partenon, em Atenas, na foto que nós podemos ver aqui ao nosso lado, foi descoberta uma cova, um poço com mais de 450 esqueletos, cadáveres de bebês deficientes, porque na visão de Galton, na visão eugênica, só os bons podem sobreviver. Só os bons têm a necessidade de ser ajudados. Só os bons podem receber investimento, só os bons podem ser alcançados, só os bons podem ter o auxílio daqueles que possuem qualidades tão boas ou iguais aos deles. Essa visão de Galton, ela pode ser vista, ela pode ser apreciada em relação àqueles que eram miseráveis, aqueles que eram deficientes, aqueles que eram incapazes, como sendo pessoas que estavam na sociedade só para prejudicá-las, que não acrescentariam nada à sociedade, não melhorariam a raça humana em nada. E Francis Galton, possivelmente, ele estaria falando, se vivo estivesse hoje, nasceu pobre, nasceu feio, nasceu burro, daí? O que eu posso fazer? Sinto muito, eu só ajudo os bons. Essa era a visão de Galton, a visão eugênica, de ajudar os melhores, de ajudar os bons, de ajudar os fortes, que foi disseminada no século XX pela terrível doutrina do nazifascismo, onde havia e foi levado a efeito essas ideias de Galton nos anos 30 e 40, durante o início da Segunda Guerra Mundial e um pouco antes de acontecer aquele grande conflito planetário do século XX. Um deles, na visão nazista, todos os que não cooperavam para a melhoria da raça ariana, dos fortes, dos bons, daqueles que deveriam ter a ajuda do Estado, como os judeus, os idosos e os deficientes, deveriam ser eliminados. Nós podemos ver aqui nessas duas fotos um grupo de crianças especiais e um grupo de idosos judeus que foram descartados
durante o regime nazista na Alemanha. Mas o que nós podemos falar sobre isso? Quem vive a empatia não pratica a eugenia. Giovanni Bernardoni, um jovem italiano de família rica, um rapaz bonito, rico, mas que um dia, ao visitar a capital da Itália, a sede da cristandade no mundo, Roma, ele foi até a Basílica de São Pedro e, ao ver na porta da Basílica inúmeras pessoas, pedintes, mendigos, pobres, ele, tal qual ao Jesus que ele servia, tirou as suas roupas muito ricas, as suas peças de ouro, tirou todo o seu aparato de jovem, de classe alta, de nobre, deu àqueles mendigos e resolveu servi-los, resolveu ser empático, resolveu ajudá-los, resolveu ser cristão de fato. E esse jovem, Giovanni Bernardoni, passou a adotar o nome de Francisco e fez esta bela oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Essa marca de Jesus atingiu também Giovanni Bernardoni ou São Francisco de Assis. A empatia. A empatia que é definida lá nas páginas do Novo Testamento com o verbo splarinizenomai, que significa ser movido nas suas entranhas. Ou seja, quando eu sinto empatia, algo dentro de mim me incomoda em relação à dor do outro, me estimula a ajudar o outro, me move em direção ao outro, me impulsiona a ajudá-lo. Splanrinidizomai, ser ou ter compaixão, ter empatia, demonstra que, de fato, eu tenho uma identificação plena com este que é um ser plenamente empático chamado Jesus. E hoje, eu queria, imagino que muita gente quer, que a cristandade seja mais empática. Que tal nós aprendermos a nos comportar empaticamente com o Senhor Jesus? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21, ele diz o seguinte: pois foi isso que ele, Jesus, ou para isso que ele, Jesus, nos chamou. Pois o próprio Cristo sofreu, foi empático, dedicou-se, teve compaixão, nos deixando o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Hoje, como ontem, é necessário que cada cristão, cada servo de Jesus, de fato, viva a empatia e não pratique a eugenia. Não busque só ajudar aqueles bem-nascidos, aqueles de boa origem, aqueles que são os melhores, mas faça como Jesus. Ajude os incapacitados, ajude os idosos, os doentes, ajude os desprovidos, ajude os mais fracos. Seja de fato cristão, siga Cristo. E para entender melhor isso que nós falamos de forma tão rápida,
Leia esses 2 livros. O primeiro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Livro de Charles Sheldon, que revolucionou a cristandade no início do século XX. O segundo livro é da professora Pietra de Wuhan, Raça Pura, o que é eugenia no mundo e no Brasil. A sua história dessa prática, dessa doutrina, dessa postura tão terrível e que, infelizmente, nos dias de hoje, muita gente segue. Muita gente faz, muita gente pratica, muita gente segue. Por isso eu lhe convido a viver a empatia, a ser como Jesus e a não praticar a eugenia. Seja de fato um seguidor de Jesus Cristo e ajude aqueles que mais necessitam. Deus te abençoe.